Bom dia, doutor Edgar Gerber. Nosso vídeo de hoje vai no sentido de como evitar que os seus bens vão para o Estado. O Estado, o sistema brasileiro, ele é muito alto, né? A gente sabe que a taxa tributária, o índice de impostos do Brasil, é um dos mais altos do mundo e com a pior qualidade de vida, né? Mas nós podemos fazer algumas coisas a respeito disso, né? E um dos aspectos que nos envolvem diretamente é o falecimento, é a herança. Lembra que eu já disse lá atrás que a OCDE determinou não, ela aconselhou, né? Ela não tem poder de determinação, mas aconselhou os países a colocarem em majoração um aumento do imposto sobre a morte, sobre a herança, para poderem recuperar os prejuízos em função do Covid, né? Então, existem planos no governo, tanto em São Paulo, né, o PL 250, 2020, como também no Senado Federal, e lá é pior, porque a alíquota máxima prevista, então, para o ITCMD está avaliado em 16%. Então hoje há estados onde esse imposto já é de 8%, Rio de Janeiro, outros estados já cobram essa alíquota, né? E agora, passando essa resolução do Senado Federal de 16%, você imagina, seus filhos vão deixar para o Estado 16% dos seus bens. Olha o absurdo, olha o quanto isso vai comer, vai corroer o seu patrimônio. Então não deixe que o Estado pegue esse dinheiro, cobre esse imposto, está na lei, se torna legal, mas é justo, é legal, mas é justo? Não é justo, você trabalhou, você suou por aquilo, não é? Então há maneiras de você evitar essa situação. Então, dependendo das nossas indecisões, esse patrimônio que você demorou 35 anos, 40 anos para ajuntar, para amealhar, né? De repente pode ir embora em 1 ou 2 gerações, em 5 anos, que é o inventário. Se isso acontecer, se você não tomar decisão, isso pode parar no inventário. E seus filhos vão pagar 16% de imposto só sobre a sua morte ou o seu falecimento. Tem mais as custas legais, tem mais os custos dos profissionais. Então imagina só, você vai perder 25% por seus filhos, né? Vão perder 25% de tudo que você conquistou por uma indecisão nossa, muitas vezes. Aí nós imaginamos, né? Existe o pai e a mãe. Então se os dois falecem, né? Imagina que um faleça primeiro do que o outro, é geralmente assim, é o homem que vai primeiro, né? E minha senha está aí, né? Não sei. Mas metade desse patrimônio vai para a esposa, outra metade é dividido entre os filhos, não havendo testamento, né? É possível doar 50% desses bens através de um testamento, e geralmente não se faz, né? Então a esposa fica com 50%, os filhos dividem 25%, aí falece a mãe. Aqueles 50% dela serão divididos agora em outras partes, vão dividir para os filhos. E cada vez que existe essa sucessão, esse falecimento, existe um imposto chamado ITCMD. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma conhecida que o pai faleceu e eles não pagaram o inventário. Porque assim, a gente nunca tem dinheiro, não é verdade? Tudo é muito difícil, é muito complicado, depois eu vejo. Então as indecisões podem custar muito caro. E esse imposto que em São Paulo é só de 4%, eles não pagaram, né? Não tem dinheiro. E aí vem a multa, né? Quando você não faz isso no prazo certo, e o prazo é de 60 dias, quando você não faz isso dentro do prazo legal, a multa ela pode chegar a 20%, e foi o caso dessa pessoa. E porque atrasou, o Estado não perde nada, você sabe disso, né? Então, vem juros e correção monetária, lá se vão mais 20%. Então esse imposto, que era já difícil de ser pago, agora vai custar 40% a mais, por indecisões, por falta de condições até que seja, né? Mas a gente sempre tem a esperança, um dia a gente vai fazer, um dia vai dar certo, né?
E por falar em decisão, nesse final de semana, no sábado, a gente viu um título da Sul-América, né, da América Latina, sendo dado a um time porque um jogador cometeu um erro fatal, uma indecisão. Ele não conseguiu chutar a bola do jeito que planejou, ele pensou, mas não executou, né? E porque ele não executou, o time dele perdeu um campeonato que lutou o ano inteiro para ser conquistado por uma indecisão. E essa pessoa chorou tremendamente, né? E quantos títulos a gente não vê, quantas derrotas fragorosas, duras, doídas, por indecisões da nossa parte, né? Isso custa muito caro. Quem é motorista, às vezes você está alterado, está com sono, está deprimido, está eufórico, né? E você às vezes está fora do seu estado normal e às vezes uma ação errada, uma atitude errada, precipitada ou demorada pode causar um acidente gravíssimo, né? Então nosso alerta de hoje é nesse sentido. Não espere as coisas acontecerem naturalmente, nós podemos mudar o curso disso. Então quem pode, não espere o inventário, onde seus filhos vão pagar um custo muito alto. Eu já disse aqui em outras oportunidades, há um projeto, uma resolução, né? Em São Paulo é projeto de lei, mas lá é uma resolução do Senado Federal, onde a alíquota de ITCMD vai para 16%. Então imagine os seus filhos perderem 16% do valor da sua casa, do seu imóvel, dos seus bens, para o Estado, 16%. Isso é muito caro, isso é imposto, mas e as taxas de cartórios, de registro de imóveis, o profissional que vai executar aquilo, a taxa judiciária para você entrar na justiça, custa caro, né? E então essa perda, essa indecisão pode gerar um custo de até 20%, 30% do patrimônio, se não precisar vender o imóvel. E aí, se acontecer isso, porque não tem dinheiro, não tem condições financeiras, eles poderão perder 40%, 45% do valor do seu patrimônio para o Estado, para o sistema falido que nós vivemos. Então, o sistema patrimonial familiar, ele evita esse prejuízo, essa dilapidação de patrimônio, que em questão de poucos meses, no máximo 5 anos, vai se perder 40% a 45% do valor para o Estado, por um sistema errado. Então procure, se você tem condições, se não tiver, faça por onde, faça. Porque é o seu patrimônio que está em risco e a felicidade dos seus herdeiros que está em risco. Porque quando a gente não toma decisões, há um prejuízo. Às vezes nosso, mas muitas vezes nós adiamos para a próxima geração. Aí isso é um problema deles. Isso vai custar muito caro, então não permita que isso aconteça. Tomemos decisões acertadas, se está ao seu alcance, e se não tiver, mais uma vez eu digo, não procrastine, não deixe para depois, porque o tempo corre muito rápido, né? As decisões precisam ser tomadas acertadamente, então procure fazer isso. Qualquer coisa, disponha de pessoas que têm essa possibilidade de ajudar, de aconselhar, e procure realizar isso o mais rápido possível. Não deixe que o Estado, que esse sistema leve o seu patrimônio embora. Agora você imagina se isso acontece em 2 gerações seguidas, o falecimento de um cônjuge e depois o do outro. Se para um existe já um prejuízo, uma perda patrimonial de 25%, 30%, imagina quando o segundo cônjuge falece, os herdeiros vão receber quanto? Vão pagar mais quanto para o Estado? Então você pode evitar esse desgaste de maneira inteligente, né? Então há condições de se fazer isso. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa semana, sobre essa necessidade. Que tenhamos uma ótima semana.